Olá, seja muito bem-vindo, você que nos acompanha de todas as partes do Brasil e do mundo. Tá no ar o Mata-Mata com Evair. Hoje é quinta-feira, 25 de setembro de 2025. Sou Rafael Tomazetti, nós vamos juntos pela próxima hora falar muito, claro, da classificação do Palmeiras, que foi no sufoco. O Atlético Mineiro também passou e garantiu o Brasil na semifinal da Copa Sul-Americana. Teve jogos atrasados do Campeonato Brasileiro e a gente repercute tudo isso a partir de agora com Evair Paulino, Janaína Carvalho. Evair, suou um pouquinho ontem, você dormiu com a adrenalina alta, deve ter demorado um pouquinho pra... Não, com certeza. Acabou o jogo, eu fui dormir uma hora e meia depois. A adrenalina ainda estava... Apesar de deu aquela baixada, aquela tranquilizada depois do 1-1, 2-1, foi mais tranquilo. Mas quando o River fez 1-0, a adrenalina disparou. Isso aí foi. Janaína Carvalho, deu galo e no Brasileiro o Vasco venceu o Bahia. Venceu o Bahia de goleada, né? Sim. Jean Lucas expulso, mas o melhor... Não, foi 3-1, 3-1? Foi 3-1 Uai, então por olhei Vasco errado. é goleada, isso. Ainda mais na fase. Será que eu esqueci do resultado aqui? Não, então foi eu que esqueci o resultado. Mas o Galo, com mudança do... Esqueci o nome do treinador? Sampaoli. Com mudança do Sampaoli que deu certo, né? Sim. No último minuto, né? Nossa, se não for sofrido, não é Galo. Tá no ar o Mata-Mata, então vamos lá falar do Palmeiras que derrotou o River Plate. Bom, Verdão ontem no estádio Allianz Parque, em São Paulo. A gente até falou aqui ontem que o Palmeiras sempre vai pra frente no início. E aí, teve chance, né? No primeiro tempo, o Palmeiras teve boas defesas do goleiro Armani. Quem fez o gol logo cedo, assim como o Palmeiras fez lá no Monumental, foi o River. O River que marcou logo de cara com o Salas, 8 minutos, um cabeceio ali. O Everton não conseguiu defender e... ficou pro segundo tempo a virada do Palmeiras que veio. O time foi um pouco mais agressivo, conseguiu com o Vitor Roque, que foi até o último lance, ele cabeceou, o goleiro defendeu, ele foi conferir o rebote e marcou. Flaco Lopes de pênalti e depois um gol que esbarrou no adversário e encobriu o goleiro Armani. O Flaco Lopes, ele faz de tudo agora. A gente já pode chamá-lo de Messi. Ele dá caneta, ele dá chapéu, ele arma o jogo, ele faz gol de cobertura, faz gol de pênalti. Grande fase. O Flaco Lopes faz tudo, Evair, mas no fim teve sufoco pro Verdão. Não, o início foi muito sufocante, né? Sufocante também pela capacidade do time do River e pelo seu treinador, né? Que deixou de lado aqueles 3 zagueiros, povoou o meio de campo e fez o Palmeiras ter dificuldades essas que já logo no início da partida apareceram, né? Num lance desnecessário, na minha opinião, né? Algo que eu não consigo entender um jogador com aquela capacidade e com a experiência do Gomes fazer uma falta daquela e proporcionar ao River uma bola jogada dentro da área, que é um dos pontos fortes, e fazer com que o River saísse na frente. Então teve tudo isso, né? Essas situações que aconteceram, capacidade do River, mas também um pouquinho de nervosismo da parte do Palmeiras, principalmente naquele início ali, já que o gol não saiu. A defesa do Palmeiras eu a via assim um pouquinho preocupada e um pouquinho nervosa e ocasionando esses tipos de situações. O Vitor Roque já tá fazendo jus ao valor que foi pago nele? Eu acho que isso a gente contabiliza depois, né? Quando os títulos aparecerem, o palmeirense sempre tem um pé atrás para todo esse tipo de situação. Mas agora a pergunta que não quer calar, já pode falar que o River é freguês do Palmeiras? Terceira eliminação? Terceira eliminação. Freguês é uma palavra muito forte, porém ela é realidade, né? Todas as vezes que enfrentou, foi assim, o River teve suas dificuldades, né? Em 99 poderia ter goleado lá no Monumental, não conseguiu, veio pro Parque Antártica, acabou tomando 3 e sendo desclassificado também. E já é a segunda vez que o Marcelo Galhardo
desclassificado pelo Abel, né? Mas tem uma diferença, assim, o River com a tradição, com a camisa, conseguiu equilibrar um pouco as coisas, mas tem uma diferença muito clara entre o time do River e do Palmeiras. Eu acho que isso ficou muito evidenciado nos momentos em que o Palmeiras se ajustou, tanto no jogo de ida, foi o primeiro tempo que o Palmeiras se impôs, quanto no jogo de volta, que depois do intervalo o time praticamente não sofreu. Claro, teve aquela chance que o Everton travou nas pernas do jogador, do River, enfim, mas quando o Palmeiras se ajustou, quando entendeu o jogo do adversário, o River não teve muitas oportunidades, seja em Buenos Aires, seja em São Paulo. Então eu acho que o confronto, num contexto geral, ele marca uma diferença muito clara entre o que é hoje o River, entre o que é hoje o Palmeiras, e eu digo mais, entre o que é hoje o futebol argentino e o que é hoje o futebol brasileiro. É que os detalhezinhos fazem uma diferença muito grande, né? Um carrinho como o do Gomes, o gol perdido pelo River, como você citou aí, o Aníbal Moreno, que deixou o cara na cara do gol, né? Sim. O empurrão do Everton, né? Poderia um árbitro que levasse ao pé da letra, poderia muito bem ter expulsado o jogador do River. Então, são detalhes que fez o Palmeiras ficar nervoso dentro de campo. Depois se estabeleceu, depois levou para o lado, né, certo da partida e acabou tendo uma vitória até com superioridade. Porém, esses detalhezinhos aí marcam muito o futebol brasileiro. Algo que o argentino sabe fazer muito bem, né? E nós ainda não aprendemos, né? Nós continuamos nessa coisinha, nesses detalhes aí. E muitas vezes o futebol brasileiro foi prejudicado por causa disso. Se o gol tivesse demorado um pouco mais, o nervosismo teria atrapalhado mais o Palmeiras? Com certeza. E o tempo vai passando, você vai, né, tendo que correr mais. E a bola ontem também queimou um pouquinho no pé de alguns, apesar que também com qualidade, né? O Galhardo povoou ali o meio de campo, aí o Andrés não fez uma boa partida. Por outro lado, apareceu o Evangelista sendo um leão dentro de campo, né? Então isso são coisas que mostram que o futebol brasileiro tem mais qualidade que o futebol argentino no momento. O Evangelista que até falou, né, sobre ter recebido a braçadeira de capitão, que não esperava, que pensou que tinha recebido para entregar para alguém, que se sentiu honrado e ficou emocionado com isso, né? O Flaco Lopes chegou ao 50º primeiro gol dele com a camisa do Palmeiras. Ele tá no Verdão desde 2022, chegou no meio do ano, fez 2 gols na primeira temporada em 14 jogos, em 2023 fez 8 em 40, no ano passado atuou bastante em 61 partidas, com 22 gols e 7 assistências. Já participou praticamente numa média de a cada quase 2 jogos ele contribuía, seja com um gol ou com assistência. Nesse ano, em 48 jogos, ele já tem 19 gols e 4 assistências. Mudando de função ele, né? Fazendo uma situação diferente ali, saindo um pouco da área, se vê que ele cresce nas partidas, né? E demonstra a capacidade técnica dele. Apesar de no início do jogo ele poderia ter servido do lado direito lá e quis bater de direita, né? O Kelvin aparecia livrinho lá e a gente lá na TV fica muito fácil, né? Pedindo pro cara tocar e ele chuta de direita, sai um traquinho e aí dali pra frente ele se estabelece também na partida e faz uma grande partida mais uma vez. É curioso que foi justamente quando ele mudou de função que ele conseguiu, por exemplo, ganhar uma vaga na seleção argentina, seleção tão concorrida hoje. É uma seleção que eu não sei, ele não teve nenhuma oportunidade ainda, mas preciso, né, testá-lo, porque ele foi convocado, mas não jogou, né? No Palmeiras já demonstra assim que é um jogador imprescindível nesse esquema tático aí do Abel. Acho que ele vai passar os números da temporada passada nessa toada aqui. Com certeza. Vai fazer na melhor medida que tá jogando, da maneira que tá jogando, servindo e um cara com muita confiança, né? Fazendo de tudo em campo. Bom, o Vitor Roque igualou o Estevão na lista de artilheiros do Palmeiras. 12 gols no ano. Cada um tem 12. O Estevão foi embora no meio do ano, depois do Campeonato Mundial, para jogar no Chelsea da Inglaterra. O Vitor Roque tá lá e melhorou bastante, tem feito gol praticamente a cada 2 jogos ele faz um gol, o Vitor Roque. E
12 gols, é o vice-artilheiro do Palmeiras, agora empatado com o Estevão, atrás só do Flaco Lopes, que tem 19 gols na temporada. O top 5 do Verdão ainda tem o Maurício com 10 gols, o Facundo Torres com 8. O Andrés Pereira foi pro jogo ontem, como a gente imaginava aqui, e o Felipe Anderson também foi pro jogo. Foi surpresa. Foi surpresa também, mas assim, a maneira que jogou, como se comportou dentro de campo, não fez uma boa partida, né? O Andrés Pereira ontem... Apagado, nem na bola parada ele contribuiu. E assim, é estranho, né? Porque a gente se esperava muito mais movimentação dele e ele tinha só aquela mesma movimentação recebendo a bola do Kevin, passar pelas costas do lateral esquerdo. Não deu certo, tocou pouco na bola e assim, acabou sucumbindo na boa marcação do River. Bom, a gente... vai falar ainda do Abel, que me pareceu ontem muito feliz. Deu uma cutucada na torcida, né? O Abel falou sobre renovação, enfim. A gente vai falar também da projeção de futuro. Eu já dei meu palpite aqui, que quem passasse de Palmeiras e River, seja o River fosse River, fosse Palmeiras, venceria quem passasse do outro lado, seja a LDU, seja o São Paulo. Tá na final, né? Meu palpite era esse. Vamos ver se vai se confirmar lá em outubro, que é quando a gente vai ter a semifinais. A gente vai fazer essa projeção também logo depois do intervalo. Você permanece conosco e participa pelo 62 3706 4007. Manda sua mensagem e participe conosco. Ainda tem Galo, que conseguiu a sua classificação no finzinho ontem. Falar em pressão, né? O Galo foi no finalzinho. E também Campeonato Brasileiro. O intervalo é rápido, daqui a pouco a gente volta. Mata-Mata tá de volta aqui no seu rádio e a gente segue com o Verdão, porque é classificação muito importante. E se tem alguma dúvida que o Abel vai renovar, ontem ele deixou as coisas um pouco mais claras. Depois da vitória, ele falou em entrevista coletiva e deu todos os indicativos que vai permanecer no Verdão. Vamos ouvir o comandante palmeirense. A gente tá sem aqui o retorno. Mas enfim, a gente traz o que o Abel disse. Deixa eu só localizar. Não, enquanto isso, durante a coletiva ele também falou que se lembra bem do que os torcedores falaram pra ele durante esse ano. Que sangra. Que sangra. Ele deu uma cutucada. Peraí, como é que é? Que sangra? Isso. Que ele não esqueceu, né? Tipo, levando ali... Por dentro ainda sangra. Tá doendo. As críticas e as cobranças injustas que foram feitas ao trabalho dele. Tá estilo Renato Gaúcho. Mas assim, ele tem muito mais o porquê disso, né? Do que o Renato, né? Sim, claro. Ele conquistou, ele foi lá, dentro, ele buscou tudo aquilo, né? E a torcida do Palmeiras, não toda a torcida do Palmeiras, eu não me incluo nisso, porque eu posso até criticá-lo, mas eu sempre defendi que ele é um cara que vai embora do Palmeiras só quando quiser. Pra ter a ideia, é a quinta semifinal que o Abel chega na Libertadores. E das 4 anteriores, ele foi campeão em 2. E ainda tem torcedor reclamando. É porque eles queriam ganhar todas. Talvez seja isso. O palmeirense, né? É assim, ele quer ganhar tudo, ele quer ser toda segunda-feira comemorar um título. Não é assim. Não tem como. Perde até emoção, gente. Pra que ser egoísmo? Mas aí o flamenguista é assim também, você não vê a Jana aí, né? São também, é verdade. Não tem muita lógica. Eu acho isso pura calúnia. Eu não falo nada disso. Não, a gente já até criticou esse seu comportamento aqui no programa. Depois do jogo, o Abel disse o seguinte sobre a renovação. Abre aspas aqui pra ele. Viu o que o Mourinho disse do treinador do Palmeiras? Não preciso de um papel pra dizer que eu quero ficar. Meu avô se chamava Abel, ele não assinava contrato, era tudo de boca. Não precisamos de contrato nenhum. Fecha aspas. E aí ele disse depois também aqui, mais um abre aspas pra ele: preciso que só que as pessoas que estejam no clube confiem no meu trabalho, os torcedores também. Se os torcedores não confiarem, não vou ser empecilho a ninguém. A presidente sabe, eu falei antes do Mundial, fecha aspas. Ou seja, tudo indicado que ele
deve renovar o seu contrato até 2027, que é quando termina a gestão da Só que não esquece, né? Só que ele não esquece das críticas que recebeu e a maneira injusta que foi tratado por parte da torcida, que por algum motivo ele escalou esse, não escalou aquele e acabou perdendo. Se ele consegue cumprir o contrato inteiro até 2027, não acontece nenhum hecatombe, o Palmeiras por algum motivo resolva demiti-lo, eu acho que ele esquece lá em 2027, quando ele for sair, fazer a despedida dele pra treinar uma outra equipe, ele vai lembrar dos bons momentos e vai deixar essa mágoa pra lá. Mas eu entendo, tá recente. É totalmente normal ficar magoado, mas excelente notícia pros torcedores do Palmeiras, porque é um técnico que conseguiu reinventar o time num momento, como a gente disse aqui, digamos, entre safra do elenco. Sim, mudou muita gente no elenco do Palmeiras e mudou o esquema tático dele, da maneira de jogar, né? Jogadores que estavam acostumados a até mesmo não ir pro banco de reserva e estava pronto para aceitar, tô falando do Felipe Anderson, né? Já é um jogador que demonstra ser muito útil ao grupo, né? Então a mudança foi muito grande, né? Só não mudou o goleiro, o Palmeiras e a zaga do Palmeiras, né? Que segurou os dois ali. O resto, tudo foi muito bem mudado e assim, os jogadores que chegaram foram se integrando ao grupo e aos poucos foram melhorando dentro das competições, justamente porque o Abel tem essa capacidade de segurar todo mundo e de uma maneira muito inteligente saber escalá-lo e colocá-lo dentro de funções que ele realmente faz diferença. Treinadores, na minha visão, treinadores que conseguem se reinventar depois de um período muito vitorioso no mesmo clube, eles merecem muitos méritos, porque não é fácil de fazer. Veja o Vojvoda, que é um cara muito bom também no Fortaleza. Tudo bem, o Fortaleza tem muito menos armas que o Palmeiras para buscar reposição, mas não conseguiu. Um elenco mais envelhecido, ele não conseguiu. O Abel conseguiu. Eu acho que é a parte também do motivacional, né? Conseguir ficar motivando jogadores a todo tempo a continuar conquistando as coisas, eu acho que também deve ser algo bem difícil. Sem dúvida. E olha só a campanha do Palmeiras na Libertadores: 10 jogos, 9 vitórias, 1 empate. Se tivesse vencido o Universitário, teria 100% na volta, né? Porque já tinha ganhado lá de goleada e o time jogou meio desinteressado. Mas teria 100% de aproveitamento. Não tem 100%, mas 92, 93%. Tá abusado ele, né? Tá. Deixa ele. Mas ele tem razão. Já tá mandando aqui. Daqui a pouco ele vai dizer que hora que tem que acabar. Só pra ilustrar pros ouvintes, é o Evair bravo aqui com o Jonathan nos bastidores, porque o Jonathan tá cornetando o Palmeiras. Não, ele cornetou foi eu aqui com o microfone. Mas ele quer que a gente pare de falar do Palmeiras também, entendeu? Entendi. Eu tinha percebido só a questão do microfone, que eu virei também, pra falar. Era do microfone, mas era outra. Era a junção das duas coisas. Essa outra eu não tinha visto. Eu tinha dito que, na minha visão, quem passasse aí, entre Palmeiras e River, seria favorito pra quem pegar aí. A gente vai saber daqui a pouco se é LDU ou São Paulo. O que vocês avaliam? É mais time o Palmeiras. Então, seja LDU, seja São Paulo. Sim. Com altitude, sem altitude. Com altitude ou com clássico? Ou vai ter altitude ou vai ter clássico? O clássico complica o negócio um pouco mais, porque é clássico. Mas mesmo assim, o Palmeiras ainda tem uma leve vantagem. Se eu tivesse que escolher, eu escolheria o LDU para passar. Porque quando você vai para um jogo como dois grandes do Brasil, como São Paulo e Palmeiras, pode tudo se igualar. Entendeu? O São Paulo pode fazer muito bem uma boa partida dentro da sua casa e levar para um empate dentro do Allianz Parque. Porém, assim, eu vejo o Palmeiras, sim, com uma certa vantagem técnica e tática, jogando contra qualquer um desses dois. Mas se precisasse escolher, eu escolheria jogar contra a LDU, mesmo jogando na altitude. Eu acho que o São Paulo perdeu na altitude por erros primários, porque o São Paulo jogou melhor que a LDU na altitude em boa parte dos momentos, mas perdeu gol à vera e tomou gol em bola nas costas, que assim, foram erros que você não pode cometer num jogo, sobretudo sabendo a dificuldade que é você buscar resultado na altitude. E aí
se complicou nessa partida lá em Quito. 1-0 ainda era maleável para um jogo de volta, agora 2-0 deixou muito complicado. Mas o que eu penso é que o Palmeiras, mesmo que vá jogar na altitude, não vai cometer esses erros, porque a diferença do São Paulo pro Palmeiras é que, e eu inclusive acho que o Palmeiras é mais do que o Flamengo também, essa característica que eu vou dizer, é pragmático. O Palmeiras é muito preciso. Sim. O Palmeiras é um time que erra muito menos do que os outros. Não é que não erra, todo time de futebol erra. Mas o Palmeiras comete menos erros, inclusive que o Flamengo. O Flamengo é porque tem um volume de jogo enorme, mas o Flamengo perde mais gols que o Palmeiras e o Flamengo tem mais erros defensivos do que o Palmeiras. E o São Paulo também. Imagino que se o Palmeiras tivesse um volume de jogo que o São Paulo teve contra a LDU, venceria o jogo. E o São Paulo deixou a desejar lá contra o LDU justamente nos contra-ataques, né? Sim. Porque criou melhor, teve até um domínio do jogo, mas esqueceu com o contra-ataque. E acabou tomando gol final de partida em contra-ataques assim, que poderiam ser totalmente bem posicionados em campo, não sofreria. E o final do jogo, o goleiro do São Paulo acabou salvando o São Paulo do terceiro gol ainda, justamente em contra-ataques, né? Evair, você que é um cara que acompanhou a transição do momento em que a Libertadores passou a ser a principal competição para os times brasileiros. Acho que quando você era criança ainda não era a principal competição. Não. E aí depois passou a ser, quando você era jogador, já era o grande desejo dos times do Brasil. Quando você pensa em Libertadores, quais os times vêm na sua cabeça, assim? Uns 2, 3, 4 times? Vem Boca Juniors, River, São Paulo, porque o São Paulo... Eu acho que o São Paulo foi aquele que nos deu a verdadeira noção do que é ganhar Libertadores, né? Ele começou a ganhar lá em 91, 92, aí todos os times brasileiros entenderam que, olha, o objetivo é ser campeão do mundo, o objetivo é ser campeão da Libertadores. Me vem na cabeça esses times. Pois é. Veja qual a relevância do Palmeiras para a Libertadores. Passou o Boca em número de gols marcados na história na Libertadores. Tem muito menos jogos do que o Boca ainda. O Boca fez 331 jogos pela Libertadores na história. O Palmeiras fez ontem seu 252º, 252 jogos. Com os 3 gols que marcou ontem, deixou o Boca para trás. O Boca fica com 491 gols, é o 6º time que mais marcou gols na história da Libertadores. E o Palmeiras agora é isolado, o 5º com 494. Tá um golzinho do Olímpia, do Paraguai, que é o 4º com 495 gols em 348 jogos. Só que de todos os primeiros, o Palmeiras tem a melhor média. O Palmeiras tem quase 2 gols por jogo na Libertadores. O River lidera essa estatística, fez 681 gols em 411 jogos, 1,65 gol por jogo. O Nacional do Uruguai fez 598 em 433 partidas. O Peñarol, também do Uruguai, 591 gols em 395 partidas. O Olímpia do Paraguai, 495 gols, 348 partidas. Palmeiras muito provavelmente deve passar o Olímpia ainda nessa edição, precisa de 2 golzinhos, e aí vai ficar só atrás de River, Nacional e Peñarol. Deixa eu te perguntar, você nem falou do Santos aí, né? Não, porque o Santos na era Pelé, que bateu o River, que bateu o Boca Juniors lá dentro da Bombonera, e era um timaço e foi campeão 3 vezes campeão do mundo, tal, justamente eles deixavam de competir, eles deixavam de jogar, fazer excursão na Europa. E fazer excursão na Europa. Então, isso demonstra, esses números aí mostram como o Palmeiras tem tido aí desempenho importantíssimo em Libertadores e no Campeonato Brasileiro também, né? Intervalo, daqui a pouco a gente volta. Eu lembro quando você falou, depois eu fui lembrar. De volta com o Mata-Mata com o Evair. O Evair perguntou aqui pra gente fora do ar, vou só responder, achei aqui que ele queria. São 36 jogos contra estrangeiros com apenas uma derrota nesse período. São 25 jogos de invencibilidade, tá?
Isso é Libertadores? Libertadores. Né? Contra estrangeiros. Perdeu para brasileiro, mas contra estrangeiros. A última derrota foi abril de 2023. 19 vitórias e 6 empates desde então. Tá a um jogo de igualar o recorde do clube, que foi entre 2000 e 2006. Que o Palmeiras ficou 26 jogos sem perder para estrangeiros. Aí depende se a LDU passar. Se a LDU passar, tem chance. Se não, pode pegar, por exemplo, São Paulo e Flamengo. Aí não pega estrangeiro mais. Números importantíssimos entre o Palmeiras. Bom, vamos falar de Sul-Americana. Ontem mais 2 classificados foram definidos. E eu errei ontem, tem até que retificar. Porque na semana passada, se não me falha a memória, o jogo do Atlético Mineiro foi na quinta. Posso estar errado, deve ter sido na quarta também. Mas o Atlético vinha jogando muito na Sul-Americana às quintas-feiras. E aí eu fiquei com quinta na cabeça. E, na verdade, o jogo do Galo era ontem. Falar nisso, parece que não deu certo a piada sua ontem de quarta-feira, não. Não deu. Não deu. Foi quarta também o primeiro jogo aqui do Bolívar. Tava doidão ontem. Tava. Mas é porque a maioria dos jogos do Atlético na Libertadores, na Sul-Americana, foi na quinta-feira. E aí eu fiquei com isso na cabeça. Mas enfim, o Atlético Mineiro venceu o Bolívar por 1-0 na Arena MRV. E foi sufoco. Mais um joguinho burocrático do Galo. Toca aqui, toca ali, não faz nada. Mas pelo menos venceu, né? Tava na hora, né? Venceu. Passou de fase, sofreu até o último minuto, mas pelo menos o treinador apareceu. O Evairi te falar, era um confronto fácil, né? Assim, mostrou que o Bolívar não é um time bom. Porque o Bolívar, se fosse um time minimamente ajeitado, teria levado esse confronto aí. E outra coisa, tava ganhando de 2-0 lá fora, né? Altitude, aquela coisa toda, cedeu um empate. A gente imaginava que fosse um jogo teoricamente fácil dentro da sua casa. Mas futebol brasileiro surpreende a gente o tempo todo. Gosta de complicar a vida, né? Gosta. Não, e quem que fez o gol no finalzinho? O Bernard. Que reapareceu aí. Depois de tanto tempo. Tanto tempo, o Bernard faz um gol nos acréscimos, vai pra galera. Foi emocionante o jogo pra torcida do Atlético. Cuca tirou o Hulk e colocou ele, né? Substituição aí no começo do segundo tempo. E ele até explicou depois, né? Que precisou colocar jogadores frescos, descansados na partida. E que precisam ele e a comissão técnica recuperar o bom futebol do Hulk. Não falou com essas palavras. Você falou Cuca? O Cuca não. São é porque Paulo, eu acabei de olhar Paulo, um negócio aqui do Cuca. É porque eu tenho informação do Cuca pra falar. É porque eu bati o olho aqui. O São Paulo. Eles precisam recuperar o bom futebol do Hulk porque precisam dos gols dele pro bom desempenho da equipe, né? E tá muito claro que agora o que sobra pro Atlético, de fato, é só a Sul-Americana e que vai focar nisso até pelo alívio da classificação. Mas não pode ontem. Tirar o olhinho do campeonato brasileiro. Não pode. Tá brigando contra a queda. Hoje a realidade do Atlético é brigar contra o rebaixamento. Só que venceu, enfim, a primeira com o Sampaoli. Como disse o Evair, o importante nesse caso era vencer. Mas é impressionante como um torneio que, digamos, um confronto que estava fácil, eu repito aqui, porque o Evair disse, e eu repito, 2-0 lá, deixa empatar. Um jogo fácil em casa, porque se o Bolívar fosse um time melhorzinho e tivesse apertado, o Atlético teria perdido o jogo. Não brilhou. E aí passa num sufoco desse, agora vai pegar o que pra mim é o adversário mais forte que restou. O Lanús já mostrou contra o Fluminense que não é um time bom. O Fluminense foi eliminado por seus próprios tropeços. Mas não é um time bobo. Não é bobo. É um time que tem um contra-ataque. Sim. Né? E vai pegar o que pra mim é o melhor time que resta aí nessa competição, que é o Independiente del Valle, que surpreendeu, porque tinha perdido por 2-0 em Quito, do Once Caldas da Colômbia. Aí eu pensei, 2-0 fora, lá na altitude, eles vão lá pra Colômbia e não vão conseguir, podem até ganhar de 1 gol de diferença, mas ganharam de 2, levaram pros pênaltis, fizeram 5-4 nos pênaltis em cima do Once Caldas, e o Galo vai pegar então o Independiente del Valle, que tem ganhado cada vez mais tradição em torneios continentais, inclusive já foi campeão da Copa Sul-Americana. Esse jogo aí vai ser difícil pro Atlético. É um time que continua assim dando muito valor a essa competição, né? Sim. Então eu acho que aquela coisa, os brasileiros não dão muito valor a essa competição, e esses times que precisam buscar um ar para respirar, um dinheiro a mais em competições internacionais, consegue aí até mesmo surpreender, né? Já foi até campeão.
E falta um pouquinho mais de um mês para essa partida, né? Eu acho que vai dar tempo do Sampaoli conseguir organizar o time de uma forma melhor, até porque não deu tanto tempo assim, né? De ter uma cara dele, a equipe do Atlético. De fato. Eu falei do Cuca, porque eu falei que eu tinha informação do Cuca, né? Quem que ele assumiu? Assumiu algum time? Não, ele tá sendo especulado no Fluminense, Sim. mas ainda é só especulações, né? Tem várias especulações lá no Flu. Mas é porque o Bernard falou a respeito do Cuca depois do jogo, né? Quando foi entrevistado, ele falou sobre ser grato ao Cuca, porque ele ajudou ele bastante no começo da carreira, quando ele não fazia gols, segurou ele, dando oportunidades. Só que ele disse que passou um momento muito difícil e acredita que outros jogadores poderiam falar a respeito disso também. Porque, a primeiro momento, os jogadores não estavam conseguindo entregar o que ele queria por falta de oportunidade, de confiança, de comunicação e de uma conversa. E que foi bastante complicado. Então, a gente pode imaginar aí como estavam os bastidores aí do Atlético ao comando do Cuca, né? Você falou do Hulk, eu queria trazer esse personagem à cena, porque o Hulk é um jogador de qualidade inquestionável, apesar da idade, já está com 39 anos, ainda assim tem um desempenho físico muito bom. No entanto, ele não faz uma temporada tão brilhante quanto outras. Ele já fez 16 gols nesse ano, está perto do número do ano passado, quando fez 19, mas ele não consegue marcar com bola rolando. Os gols do Hulk são de bola parada. Tem um tempão que ele não marca com bola rolando. E o último gol dele foi contra o Godoy Cruz no dia 14 de agosto. Tem um mês e meio praticamente que ele não, um mês e 15 dias praticamente que ele não marca gol pelo Atlético Mineiro. E aí pra atacante é difícil, hein, vai. Se eu não me engano, acho que tem 6 meses que ele não marca gol de bola rolando. De bola rolando. É difícil demais. O atacante vive de gols, né? Se você começa a passar muito tempo, alguma coisa taticamente pode estar acontecendo, né, nessa situação. Porque a gente vê um cara que tem um porte físico avantajado, que é forte fisicamente e que dentro de campo muitas vezes lhe falta até mesmo motivação, porque querendo ou não, vai mudando o treinador, você vai ficando muito tempo num lugar, você precisa se reinventar. E às vezes o Hulk talvez esteja buscando somente aquela coisa, vou chegar aos 19 gols e isso é perigoso, né? Eu vou fazer o mesmo que eu fiz o ano passado, mas o time dele despenca na tabela e boa parte, não é toda a culpa dele, mas é justamente ele que é o líder desse time e que precisa, né, querendo ou não, um pouquinho mais. O Sampaoli até falou que como corpo técnico tem que recuperar o rendimento do Hulk para que os gols dele ajudem o Galo, e ele disse, aqui nós precisamos de todos. E o Hulk ele é assim, o coração desse time do Atlético hoje. Se ele não bater bem, o time vai falhar. Vai ter problema. O sangue não vai chegar lá direito. Então, o Biel é uma boa surpresa no Atlético Mineiro. Foi um jogador que quase foi pro Corinthians, foi contratado, até gerou todo aquele problema, aquele desgaste dos salários, porque o compromisso da diretoria era, enquanto a gente não quita os salários de vocês, a gente não vai trazer reforço, porque não faz sentido, se eu não consigo pagar quem tá aqui, trazer mais. Aí trouxeram o Biel, deu até aquele problema. Ontem ele entrou bem, foi um jogador importante, sofreu um pênalti que depois o VAR desmarcou, a falta foi fora da área. E é uma grata surpresa, mas é uma diferença muito grande de nível entre Biel e Hulk, e de importância pro time, pro elenco, pra história que o Hulk já construiu no Galo. Ele é uma peça fundamental. E no momento em que o time tem tanta dificuldade de jogar a bola, porque o que o Atlético Mineiro tem hoje é dificuldade de jogar a bola. Toca aqui, toca ali, mas não tem sangue, não tem coração. Me lembra muitas vezes as atuações do Inter e do Grêmio, os times mais sem alma. São times distantes, né? Que não tem alma dentro de campo, que parece que tá ali por obrigação. Sim, né? A impressão é essa. É a impressão que não dá, que não tem aquela garra, aquela união de buscar o resultado junto, né? Então fica ali, um resolve, não, agora você resolve. E isso é prejudicial para quem, quando você está dentro de um grupo
não adianta. Se você não puxar para o mesmo lado o tempo todo, as coisas vão de mal a pior, e o Atlético Mineiro tem sido assim, na minha opinião. E ainda falando do Hulk, eu não sei se vocês observaram, mas ele não tá usando mais a faixa de capitão, né? Ele pediu pro Sampaoli para não ser mais capitão do Atlético, porque ele não pode exercer a função de um capitão dentro de campo por conta da perseguição dos árbitros, né? Porque já aconteceu, por exemplo, dele... Perseguição, de certo fato, até a página 2. Né? Mas aí, por exemplo, na Sul-Americana aconteceu dele reclamar e o árbitro dar um cartão amarelo. E outro jogador dá uma peitada e o árbitro não dá nada, né? Sim. Então, tipo assim, ele levou isso em consideração. Até porque tem muito mais medo o juiz de uma peitada do Hulk do que do... Aí o árbitro pegou, o Hulk pegou e falou pro Sampaoli que não quer mais ser capitão para não ficar se expondo e nem atrapalhar a equipe por não poder exercer a função. Só um outro comentário importante, que ontem a torcida do Atlético fez uma coisa muito legal, que foi apoiar o time mesmo depois do intervalo 0-0, jogo muito ruim, e teve protesto no fim de semana, mas foi um protesto assim, olha, a gente tá aqui só porque a gente quer que vocês melhorem, não teve ameaça a jogador no meio de semana antes do jogo. Então a torcida deu esse voto de confiança pro time, porque acho que também entendeu que os caras estão com o psicológico lá embaixo. Eu vi um cartaz também de 3 torcedoras escrito assim, ó, juiz, se for expulsar alguém, expulsa do Atlético, porque a quantidade de jogos que o Atlético conseguiu vencer com 1 a menos estava favorável. Estão apelando até pra isso, porque tá a temporada ruim do Galo. Vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais mata-mata pra você. Estamos de volta com o Mata-Mata. Só para arrematar aqui o assunto Sul-Americana, a gente tem ainda hoje a definição do último classificado entre a Aliança Lima do Peru e a LAU, a Universidade de Chile, que se classificou depois da eliminação por decisão da Conmebol contra o Independiente. Jogo hoje é no Estádio Nacional de Santiago, ficou 0-0 em Lima. Quem vencer, portanto, vai para a semifinal. Se houver novo empate, decisão nos pênaltis, esse time vencedor vai pegar o Lanús da Argentina. Outra semifinal entre Independiente del Valle e Atlético Mineiro. Esses jogos que serão no fim de outubro. O Galo vai decidir em casa, portanto tem essa vantagem. Vai fazer o primeiro jogo na altitude de Quito contra o Independiente del Valle e depois decide sua classificação na Arena MRV em Belo Horizonte. Só não pode fazer igual o São Paulo, né? Não pode fazer igual o São Paulo, nem como o próprio Galo fez lá em La Paz contra o Bolívar, que abriu 2-0, tomou um empate e quase perdeu o jogo lá. Bom, vamos falar de Campeonato Brasileiro. Ontem a gente teve 2 jogos atrasados que estavam daquela leva de vários jogos que ficaram para trás no Campeonato Brasileiro. Jogos esses de ontem eram da 16ª rodada. O Vasco bateu o Bahia por 3-1 em São Januário, saiu atrás. O time baiano anotou primeiro com o Sanabria. O Coutinho, no intervalo, quase no intervalo, ali com 46 minutos nos acréscimos, já empatou o jogo, gol de cabeça, que é raro do Coutinho. Pumita Rodrigues virou o jogo, o Luciano Juba marcou contra e fez o terceiro, portanto, para o Vasco, que o Bahia ainda teve um jogador expulso, o Jean Lucas, logo no primeiro tempo, pouco depois de ter saído na frente, que impactou muito também no resultado. Um jogo recheado de reclamações da arbitragem, dos dois lados. Teve uma entrada no Coutinho que era para expulsão, ele reclamou bastante. Depois o Everton Ribeiro também reclamou bastante da arbitragem. A cotovelada, você achou que era justo a expulsão? Você viu a cotovelada? Vi, mas eu ainda tenho minhas dúvidas em relação à força. Eu acho que pegou, porém, não sei se era pra tudo isso. A do Jean Lucas. A do Jean Lucas, eu tô falando. Eu acho que talvez um cartão amarelo. Mas se pegar bem na linha, você viu como é que tá sido, né? As porradas hoje em dia. O Galo cresce na mesma hora, né? O pedaço do joelho fica pra fora. Não. Mas assim, uma vitória do Vasco, mas
o estilo Diniz, né? Com aquela mesma saída de bola errada, tomando gol em momentos, mas tem o outro lado, né? O Vasco parece que cresceu dentro da competição, sim, né? Porque foi buscar o resultado, empatou, lógico, teve um homem expulso do Bahia, a gente leva em consideração tudo isso, porém, mesmo assim o Vasco teve forças, teve determinação para ir buscar o resultado e virar a partida, já que em outros tempos o Vasco sofreria o tempo todo, mesmo com um homem a mais, não teria força para buscar o resultado. E conseguiu se afastar mais ainda ali da parte de baixo da tabela, né? Que eu acho que é o mais importante, pro Vitória, né? E agora tem todos os 24 jogos. O Vasco é mais um time que atinge a totalidade de jogos de rodada que a gente já tem. Não tem nenhuma partida mais atrasada. O Bahia ainda tem uma para pagar. Chegou aos 23 jogos. O Botafogo foi outro que atingiu também com o jogo ontem. Sua totalidade de partidas tem as 24 que foram realizadas até aqui. E o Grêmio também atingiu. Só desses aí que jogaram ontem, só o Bahia que ainda deve uma partida aí que ficou pra trás. 10 times, metade ainda precisam pagar e tem jogos. time que tem 2. Caso do Atlético Mineiro, do Sport, do próprio Palmeiras. Atlético Mineiro, Sport, Palmeiras e Fluminense. Esses aí tem 2 jogos pra pagar. Os outros tem 1. Esses que eu não citei aqui, que tem algum jogo a menos. Mas abriu 5 pontos o Vasco agora para as Olimpíadas. Começou a caminhar bem. Lhe dá uma tranquilidade, né? Abre assim um espaço para ele respirar, né? E ter jogadores inteiros o tempo todo, né? Já que o Vasco faltou um ou outro jogador recente. Então, mesmo assim, uma vitória como essa, apesar do Bahia ter um homem a menos, mas uma grande vitória, né? E o Bahia que entrou numa má fase, entrou numa espiral negativa depois de ter sido campeão da Copa do Nordeste, chegou pro jogo contra o Fluminense na Copa do Brasil com vantagem, foi eliminado, de lá pra cá entrou numa má fase. Nos últimos 5 jogos o Bahia perdeu 3, empatou 1 e só venceu 1 jogo. E tá assim, com dor no coração, Libertadores, saiu da Libertadores, né? Competições assim que ele poderia estar seguindo em frente, e isso dá um baque, né? Não vai ter dor no coração no domingo. É Bahia e Palmeiras. Não, aí não tem dor no coração. Aí passa, a solidariedade passa. Passou a solidariedade, acabou tudo. O Bahia uma hora vai voltar a vencer. Não, peraí, não. Logo agora não, deixa pra depois, ele que se recupere depois, já que esperou até agora, né? O Palmeiras tá numa fase boa aí. E agora vai esperar o seu adversário na Libertadores. Quem se deu bem com os resultados de ontem foi o Mirassol, que permaneceu no G4 mesmo com um jogo a menos que o Botafogo, que é o 5º, que não venceu, ficou com 40 pontos, 2 a menos que o Mirassol, e manteve 5 pontos de vantagem pro Bahia agora com o mesmo número de jogos. Os dois têm 23 partidas. E a sequência do Bahia também não tá nada amorosa, né? Vai pegar o Palmeiras jogando em casa, pega o Botafogo jogando fora, depois pega o Flamengo jogando em casa. E o Mirassol pega o Atlético Mineiro no sábado lá em Belo Horizonte, na Arena MRV. Vamos ver. Bom, mas o outro jogo também teve muita reclamação de arbitragem. Grêmio e Botafogo. Normal. Foi pênalti. O Cuiabano fez, peraí, só falar fala o resultado e os 1-1, Cuiabano fez o primeiro gol para o Fogão, e o Thiago Volpe de pênalti no final, que é esse aí que a Janaína perguntou se foi pênalti, empatou o jogo. O Botafogo ainda teve o Caio Pantaleão expulso já com 55 minutos de jogo. Porque na minha opinião foi porque ele tava com o braço muito aberto, mas é bem aquela típica jogada que a gente fala do jogador chutar a bola no outro. Eu acho que não foi. Eu não dou pênalti naquele lance ali. Já aconteceu tantas vezes aqui. Eu acho que para ser coerente eu não marcaria mais uma vez. Não. Eu ele parece que ele tá se desviando, ele fica de costa pra bola, ele não tá vendo o que tá acontecendo. Então, acho que assim, o futebol brasileiro, os árbitros brasileiros, eles dão, mas lá fora eu vejo muito pouco, né? Acompanho bastante jogos, né? Da Champions, da Premier League, Campeonato Italiano, a gente não vê esse tipo de lance, né? Com frequência dando esses pênaltis. Aqui no Brasil acaba sendo coerente, porque a marcação desse pênalti acaba sendo coerente, mas eu repito também o que eu disse que eu não gosto desse tipo de pênalti. Lógico, se eu fosse um árbitro aqui, eu teria que marcar, porque teria que seguir o padrão, mas... porque tem que ter uma coerência, né? Se dão, tem que dar, mas...
É Mas uns não é pênaltis legal. que não faz muito sentido, né? E a imprensa europeia destacou aí, né, o empate ontem e falou que o David, ele vive a... Pior fase. Não é a pior fase, é a maldição do Botafogo. A maldição do Botafogo. O Botafogo que não faz uma temporada brilhante, a gente já disse isso, paga pelos erros do John Textor. Não é pelos erros do David, não é pelos erros do Renato Paiva ou dos interinos que lá estiveram nesse período. É pelos erros do John Textor. Única e exclusivamente por conta dele, porque não dá pra você cobrar de um time que teve um treinador por 4, 5 meses, aí depois o outro chegou agora, e aí você reformulou o elenco 2 vezes no ano. Cara, não tem como você formar time assim, não dá. E no início da temporada não manteve quase ninguém da temporada anterior. Não dá. Sem treinador. Sim. Ficou Sem os quê? treinador 3 fixo. meses sem treinador, né? Sim. O Renato Paiva foi chegar em abril pra começar a treinar o time. É que a temporada começa em abril, dizia o John Textor, e não começa. Você pode até ter campeonato que você valoriza menos, caso do estadual no início do ano, que todos os times grandes desvalorizam. Ainda mais o Carioca, né? Que não tem nem premiação. Exato. Mas você pode usar esse período para preparar o time. Exatamente. E aí você colhe o fruto depois. Não é só preparar o time, não. Você pode ir lá na base e no Campeonato Carioca e testar jogadores, Sim. né? Trazer jogadores da base para você. E aí seria interessantíssimo ter um treinador já do início para poder avaliar isso, avaliar esses jogadores, porque o Botafogo tem uma base, ele precisa revelar jogadores, e quando não traz um treinador, fica como a Deus dará. Então, qualquer um, né? Ninguém vai ver como é que tá a base do Botafogo e não consegue dar oportunidade. A gente não vê muitos jogadores da base do Botafogo no time titular. Botafogo, acho que a gente pode riscar completamente já da briga pelo título, né? Porque agora chegou ao número total de jogos e tá 10 pontos do Cruzeiro, que é o único desses times 3 lá de cima que estão brigando com a pontuação, tá 10 pontos atrás do Cruzeiro. O Flamengo tem um jogo a menos que o Botafogo, tem 51, ou seja, essa vantagem pode ser de 14 pontos. E o Palmeiras tem 49, tem 22, que poderia ampliar essa vantagem para o Botafogo de 15. Então seriam 5 jogos de 14 restantes, e Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro tropeçam muito pouco no campeonato. Eu já arrisco o Botafogo dessa Não, o vez. John Textor colocou a temporada toda no lixo, né? Você pode até falar assim, tem confronto direto, daí talvez possa chegar mais perto, mas assim, a pontuação é muito longa, né? Muito difícil. Para times que tropeçam muito pouco. É. Você não vê Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras tropeçando. Olha aqui, você vai olhar nos últimos jogos dos times, estão todos verdinhos, no máximo tem uns empates. Mas eles não tropeçam. Tá os 3 nos últimos 5 jogos, 4 vitórias e 1 empate. Sim. E o Os Botafogo continua tropeçando. Né? Continua, o do Botafogo tem, nos últimos 5 são 2 derrotas e 3 vitórias. E inclusive aqui nesse último 5 não está contabilizado o jogo contra o Mirassol, que se fosse aí seriam, na verdade, e nem esse contra o Grêmio, né? Nem esse contra o Grêmio, que não está contando aqui nos últimos 5. Na verdade são 2 empates, e são 3 empates e 2 vitórias do Botafogo nesse período aí. Então eu já tiro o Botafogo dessa lista. Mas eu já olhei aqui, nosso tempo já tá acabando. Vai. É o último já? Já. Acabou? Acabou. Tô aproveitar pra mandar um abraço pro Bento Piancó lá na Rádio TV Planalto. Pediu pra gente mandar um abraço pra ele. Forte abraço, o Beto. Bento Piancó. Bento Piancoli. Forte abraço, avante palestra. Vai, tchau pra você. Até amanhã, se Deus quiser. Tudo de bom. Boa sorte, Janaína. Janaína Carvalho, tchau, até amanhã. Tchau, até amanhã. Eu já mandei cortar a energia da sua rua. Boa sorte pro Jonas também. Boa sorte pros brasileiros hoje. São Paulo contra a LDU e o Flamengo contra o Estudiantes. Excelente sorte pros brasileiros. Gente, obrigado pela companhia. Até amanhã. Tchau.